Olha, junho é o mês de conscientização sobre o ceratocone, uma doença genética que atinge os olhos e, se não tratada precocemente, de forma correta, pode levar à perda da visão. O que acontece é que muita gente sequer ouviu falar dessa doença e muitas vezes também não sabe os sinais que ela apresenta. Ao vivo, a gente conversa agora com a doutora oftalmologista, a doutora Martina Oiticica. Doutora Martina, muito obrigada pela participação, seja bem-vinda. Bom dia, Sofia, muito obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para falar de uma coisa tão importante, né? E explica pra gente, o que é a doença? O que é o ceratocone? O ceratocone é uma doença que acomete a córnea. Tá? Eu trouxe aqui até um olho esquemático para às vezes ficar mais fácil. Então, aqui é a córnea, certo, que é a parte transparente da frente do olho, como se fosse, vamos dizer, a tampinha do relógio do olho. Pronto. E ela tem uma curvatura regular, ela é regularzinha aqui, como a gente pode ver aqui nesse olho esquemático. E do ceratocone, essa córnea ela vai ficando com curvaturas cada vez maiores, né? Certo. Ela é uma doença progressiva, geralmente ela comete pacientes no final da infância, começo da adolescência, até a vida adulta. E ela é progressiva, então ela começa a encurvar até os estágios mais avançados, que ela fica com essa curvatura. Como se fosse um cone como mesmo. se fosse um cone. Por isso o nome, cerato de córnea e cone de cone mesmo. Perfeito. Então, ela vai ficando em forma de cone. Então, quanto mais curva essa córnea, mais distorcida é a imagem que entra dentro do olho, entendeu? Então, a luz entra distorcida, ocasionando, então, uma visão turva, às vezes visão dupla, visão embaçada. Então, quanto mais distorcida a córnea, quanto mais curva, pior a visão. E ela é progressiva, a senhora falou, Exatamente. E começa ali no final da infância? Geralmente no final da infância, aos começo 10, da 11 adolescência. anos. Por isso, muito importante o acompanhamento regular, porque nos estágios iniciais, ele pode não ter nenhum sintoma, ou um pequeno grau, né? Então, quando a gente a gente consegue diagnosticar no começo, hoje a gente tem inúmeros tratamentos que a gente consegue segurar essa progressão e aí melhorar o prognóstico visual do paciente. Perfeito. E, doutora, uma outra questão é se existem sintomas. A pessoa ela começa a perceber que tem alguma coisa errada ali ou só na ida frequente ao médico, ao oftalmo mesmo? Os principais sintomas do ceratocone é a visão embaçada. Certo. Aquele paciente que tem mudanças de grau muito frequente, então aquela criança que vai num médico, está com um grau esse ano, no próximo ano o óculos já está fraco e muda. Então, o ceratocone progredindo, ele muda muito frequentemente, né, esse grau. Visão distorcida, maior sensibilidade à luz e o ceratocone está muito associado a pacientes alérgicos, pacientes alérgicos. Então, hoje a gente sabe que o ato de coçar e esfregar o globo ocular... Eu ia perguntar isso agora, se tinha relação a pessoa coçar o olho e ter alguma questão com o ceratocone. Tem. Então, por isso que é muito importante. Paciente que coça muito o olho, não coça o olho, geralmente eu oriento o paciente, olha, coça aqui do lado, coça aqui no cantinho, mas não esfrega o globo ocular. Porque pode gerar uma fricção? Porque essa córnea é uma córnea que ela tem... É uma córnea que ela tem uma biomecânica alterada. Então, o ato de coçar vai fazer com que esse ceratocone progrida. Então, o ato de coçar vai aumentar a velocidade de progressão. Mas não vai causar, né? Ela pode piorar para aquela pessoa que já tem. Isso, é um paciente que tem uma predisposição a ter o ceratocone. O ato dela coçar vai piorar o ceratocone. Então, vamos dizer, eu tenho predisposição, você tem predisposição. Você coça e eu não coço. Você tem uma chance de ter um ceratocone muito mais agressivo, mais severo do que eu que não coço, entende? Perfeito. Então, é muito importante esse acompanhamento regular com o médico oftalmologista para tratar essa alergia, porque precisa tratar. Às vezes é um paciente alérgico, então ele precisa tratar a rinite, ele precisa tratar a conjuntivite alérgica para evitar ter essa vontade e diminuir esse hábito de coçar. Por exemplo, aquela pessoa que lacrimeja muito e acaba coçando o olho por lacrimejar demais. Ali, aquela sensibilidade ao vento. Eu pergunto porque eu sou assim. Quando eu tenho um ventinho a mais, eu já começo a coçar um pouco e lacrimejar. Então, se eu tiver predisposição à genética, eu posso desenvolver também. Pode desenvolver, sim. Perfeito, doutora. Agora, claro que a gente está falando sobre um mês de conscientização, não só para a gente entender o que é a doença, mas também para iniciar o tratamento. Quando a descoberta, independente da fase de descoberta, o tratamento é o mesmo? Como ele se dá? Não, o tratamento é bem individualizado, né? Então, a gente diagnosticando um ceratocone inicial, às vezes esse paciente tem uma visão normal, às vezes até sem óculos ele enxerga bem, às vezes o óculos consegue corrigir aquele astigmatismo, enfim, aquele erro refrativo dele e o paciente tem uma boa visão. À medida que esse ceratocone vai progredindo, essa visão vai piorando. E aí chega um momento em que o óculos já não funciona mais ou não corrige tão bem a visão.
E aí a gente tem que passar para outros tipos de tratamento, como as lentes de contato, né? Certo. Geralmente as lentes de contato rígidas, gás permeáveis, e com desenho especial para pacientes com ceratocone. A gente tem um implante de anel intraestromal, que dependendo do caso a gente também pode indicar, que é um implante de um anel, de um dispositivo dentro da córnea, que vai diminuir essa curvatura, né? Melhorando a regularidade, dando uma melhor visão, tá? O crosslinking, que é muito importante a indicação do crosslinking, porque o que é o crosslinking? Ele não vai tratar, ele não vai curar e não vai melhorar a visão no ceratocone, mas ele vai fazer com que as estruturas da córnea se fiquem mais rígidas e diminuam a chance de progressão. E o que é esse crosslink? É um procedimento cirúrgico. Ah, é um né? procedimento cirúrgico. Então, a gente faz um procedimento nos pacientes com indicação, óbvio, né? Por isso que o tratamento é muito individualizado, né? A indicação. Então, a gente faz esse procedimento para deixar a córnea mais rígida e aí ele tem uma tendência a progredir, a parar, né? Aquela progressão. Então, a gente estaciona naquele momento do ceratocone, do diagnóstico, né? E quando a gente tem, infelizmente, essa descoberta com a perda de visão já estabelecida, é possível reverter? Como Isso. funciona? Aí o tratamento final, né, é o transplante de córnea, né? Então, aqueles casos que o ceratocone é muito severo, que não melhora com lente de contato, que não melhora com implante de anel intraestromal, a indicação é o transplante de córnea. Então, o paciente entra na fila do transplante e aí é beneficiado com uma córnea, né? E aí a gente faz o transplante dando uma melhora de visão significativa para aquele paciente. E é comum a gente ter esse tipo de transplante em pacientes jovens no final da adolescência? Comum. O ceratocone hoje é uma das causas mais frequentes de indicação de transplante de córnea, né? A perda de visão por parte das crianças também pode acontecer, então? Pode. Então, assim, a gente tenta postergar ao máximo, né, esse transplante, geralmente deixar para fazer na vida adulta, mas a gente tem a indicação do transplante que pode acontecer num ceratocone que é muito severo, tanto uma curvatura muito aumentada ou até opacidades que vão desencadeando por essa, vamos dizer, a córnea está se esticando, né? Então, ela vai levando a opacidades que vão diminuindo a visão. Então, nesses casos, a gente indica a córnea, o paciente, e a gente faz um transplante onde a gente vai retirar aquela córnea muito curva, colocar uma córnea normal, né, doada, e aí a gente consegue otimizar a visão, melhorar a visão do paciente, né? E para nós mulheres que usamos tanta maquiagem, tem alguma recomendação também? Porque muitas vezes quando a gente está tirando a maquiagem, dá aquela irritada e a gente dá uma coçadinha, né? Assim, quem usa maquiagem, a orientação mais importante é tirem sempre a maquiagem. Ah, é verdade. Né? Principalmente para quem usa lente de contato, né? Exatamente, porque a gente precisa, a maquiagem, ela vai ter substâncias ali, então vai ser irritativo para o olho, então é importante tirar essa maquiagem com o produto adequado para o olho, para evitar irritação, infecção, enfim. E se coçar, sempre ter um colírio lubrificante, né? É prescrito pelo seu médico oftalmologista, no caso de coçar ou irritar. Se essa coceira se tornar muito constante, pode ser assim, desconfiar de uma alergia, então a gente precisa fazer o tratamento adequado para aquela alergia ou trocar o tipo de maquiagem. E a senhora falou também dessa questão do lubrificante. Tem muita gente que chega na farmácia e compra qualquer colírio e isso pode prejudicar a nossa visão, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de colírios lubrificantes muito bons no mercado, mas também a gente tem uns que não são tão bons assim, né? Então, é sempre bom procurar o médico oftalmologista para a melhor indicação para o seu caso, porque os colírios não são iguais, cada um tem a sua indicação e o seu efeito melhor para cada tipo de paciente. A gente tem uma pergunta aqui de um telespectador, mas acredito que a senhora já respondeu, é do Lucas. Ele pergunta o seguinte, aquela pessoa que vai frequentemente ao médico e tem a troca frequente também do grau, isso pode ser um sinal? Pode sim ser um sinal. Hoje tem duas coisas que preocupam muito a gente nesse cenário de um paciente jovem que muda muito o grau. Um é o ceratocone e o outro é o aumento progressivo da miopia. Né? Hoje nossas crianças usam muito tela e se expõem muito pouco à luz natural, à luz do sol. Então isso vem desencadeando nos últimos anos um aumento muito grande da miopia, cada vez em pacientes mais jovens, graus altos em pacientes jovens. Então essa mudança frequente pode ser essas duas coisas, né? Então é sempre importante a consulta com o médico oftalmologista. E para a gente finalizar, de quanto em quanto tempo a gente tem que buscar o médico oftalmologista? Anualmente. Né? Então, a consulta de rotina anual com o médico oftalmologista e, dependendo do caso, mais precoce. Por exemplo, um paciente que tem um diagnóstico de ceratocone, ele não pode ficar um ano sem ir ao oftalmologista. Então, dependendo da idade, um paciente jovem, de 10, 11 anos de idade, que é diagnosticado em ceratocone, ele precisa frequentar o oftalmologista a cada 3 meses,
porque a gente precisa avaliar tanto uma consulta oftalmológica como os exames, né, complementares, para indicar o tratamento necessário e não perder aquele tempo de indicar o tratamento mais adequado para aquele caso. Perfeito. Doutora, muito obrigada, viu, pela Obrigada participação e pelas informações. Até a próxima. Até a próxima.